Sai da minha casa agora, sua louca! Você não vale nada. Ela é que é a verdadeira dona do meu coração. Você foi só um erro. Ricardo apontou o dedo para Marina enquanto ela segurava a barriga grávida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Júlia, a melhor amiga que ela conhecia desde criança, estava agarrada no braço do marido dela, sorrindo com satisfação. Você consegue imaginar ser expulsa da própria casa, grávida de 7 meses, pelo homem que jurou te amar para sempre, enquanto sua melhor amiga desde a infância fica no seu lugar? Parece pesadelo, mas essa história aconteceu de verdade no interior de São Paulo em 2023. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa sua curtida, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. O que essa mulher grávida e humilhada descobriu sobre o marido traidor e a melhor amiga foi tão chocante que destruiu completamente a vida dos dois. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Marina tinha 32 anos e uma barriga de 7 meses quando sua vida desmoronou completamente. Ela era daquelas mulheres trabalhadoras, que acordava cedo, cuidava da casa, trabalhava o dia inteiro e ainda encontrava energia para sonhar com o bebê que estava chegando. Mas naquela tarde de agosto tudo mudou. Ricardo, seu marido de 5 anos, chegou em casa com Júlia, a melhor amiga de Marina desde os tempos de escola. As duas haviam crescido juntas, dividido segredos, sonhos, decepções. Júlia era praticamente da família, ou pelo menos era o que Marina pensava. Ricardo trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de equipamentos industriais. Era um homem que sempre gostou de aparecer, de ter o melhor carro, o melhor relógio, as melhores roupas. Marina nunca questionou de onde vinha tanto dinheiro, porque Ricardo sempre dizia que era dos bônus de vendas, das comissões dos negócios que ele fechava. Ela confiava nele completamente. Afinal, eram casados, iam ter um filho juntos, eram uma família. Júlia trabalhava como designer gráfica e sempre foi aquela amiga presente, que ligava todo dia, que estava lá nos momentos difíceis, que ajudava Marina em tudo. Quando Marina descobriu a gravidez, Júlia foi a primeira pessoa que ela contou, antes mesmo de contar para Ricardo. As duas choraram juntas de felicidade, abraçadas na cozinha da casa de Marina. Mas o que Marina não sabia é que por trás daquela amizade toda, Júlia escondia uma inveja doentia. Júlia sempre quis tudo o que Marina tinha. Queria a casa, queria o marido, queria a vida que Marina construiu. E Ricardo, aquele homem vaidoso e egocêntrico, adorou a atenção que Júlia começou a dar para ele. Começou com mensagens inocentes, depois elogios, depois encontros escondidos. Em poucos meses, os dois estavam tendo um caso. E o pior de tudo é que eles faziam questão de se encontrar na própria casa de Marina, quando ela estava trabalhando. Marina trabalhava como auditora fiscal, mas ninguém sabia disso. Nem Ricardo, nem Júlia, nem os vizinhos, nem ninguém. Para todo mundo, Marina era apenas uma analista administrativa que trabalhava em casa no computador. Mas a verdade é que Marina fazia parte de uma equipe especial da Receita Federal, que investigava crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Era um trabalho sigiloso, perigoso, que exigia discrição total. Marina tinha sido treinada para isso. Sabia como acessar sistemas, como rastrear movimentações financeiras suspeitas, como identificar empresas de fachada. Ela vinha investigando um esquema grande de lavagem de dinheiro há 3 anos, mas ainda não tinha conseguido identificar todos os envolvidos. A vida seguia aparentemente normal. Marina estava radiante com a gravidez, sonhando com o quartinho do bebê, comprando roupinhas minúsculas, escolhendo nomes. Ricardo fingia que estava feliz, mas na verdade estava cada vez mais distante, cada vez mais frio. Ele chegava tarde em casa. Dizia que estava com muito trabalho, que tinha reuniões importantes. Marina acreditava em tudo. Até que numa tarde de agosto, ela voltou mais cedo para casa porque estava se sentindo mal. A pressão estava alta. O médico tinha recomendado repouso. Quando ela abriu a porta de casa, escutou risadas vindas do quarto. Risadas que ela conhecia bem. Uma era de Ricardo, a outra era de Júlia. O coração de Marina parou por um segundo. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau pesando como chumbo. A porta do quarto estava entreaberta. Ela empurrou e viu a cena que destruiria sua vida para sempre. Ricardo e Júlia estavam na cama dela, na cama onde ela dormia todo dia, na cama onde ela e Ricardo tinham feito planos, onde tinham sonhado juntos. Júlia gritou quando viu Marina parada na porta.
Ricardo pulou da cama com uma cara de quem foi pego fazendo algo errado, mas logo a expressão mudou. Virou raiva, virou agressividade. Marina não conseguiu falar nada. Ela só conseguia olhar, tentando entender o que estava vendo. Júlia começou a se vestir rapidamente, mas sem pressa, sem vergonha. Ricardo colocou a calça e caminhou até Marina. Ele não pediu desculpas, não tentou explicar. Ele atacou. Você não devia estar aqui. Você devia estar trabalhando. Marina sentiu a barriga contrair de nervoso. Ela colocou a mão na barriga e pediu para Ricardo se acalmar. Pediu para conversarem. Pediu para entenderem o que estava acontecendo. Mas Ricardo não queria conversar. Ele queria que Marina sumisse da vida dele. Nos dias seguintes, Ricardo começou a mostrar quem ele realmente era. Ele disse para Marina que o casamento tinha acabado, que ele não a amava mais, que tinha se apaixonado por Júlia. Marina implorou, chorou, pediu para ele pensar no bebê que estava chegando. Mas Ricardo foi cruel. Ele disse que nem tinha certeza se o filho era dele, que Marina poderia ter traído ele também. Aquilo foi como uma facada no coração de Marina. Ela nunca tinha olhado para outro homem. Sempre foi fiel, sempre foi dedicada. Ricardo sabia disso, mas disse aquilo só para machucá-la mais. Júlia aparecia na casa todos os dias agora, sem se importar que Marina ainda estava lá. As duas mal se falavam. Júlia agia como se fosse a dona da casa, reorganizava as coisas, mudava a decoração, dava ordens. Marina se sentia uma estranha na própria casa. Ela tentou conversar com Júlia, tentou entender por que a amiga tinha feito aquilo com ela. Júlia foi fria, disse que não devia explicação nenhuma, que o coração não escolhe de quem gosta. Marina percebeu naquele momento que nunca tinha conhecido a verdadeira Júlia. A amiga que ela achava que tinha era só uma máscara. Ricardo começou a pressionar Marina para sair de casa. Ele dizia que a casa era dele, que ele tinha comprado, que ele pagava as contas. Marina sabia que legalmente ela tinha direito de ficar, mas Ricardo não se importava com a lei. Ele queria Marina longe para poder viver livremente com Júlia. Marina tentou resistir, mas Ricardo começou a tornar a vida dela impossível dentro de casa. Ele levava Júlia para dormir no quarto de hóspedes. Os dois faziam barulho a noite inteira só para Marina não conseguir dormir. Eles conversavam alto, riam alto, faziam de propósito. Marina passava as noites acordada, chorando, segurando a barriga, pedindo para Deus dar forças para ela aguentar. Foi numa manhã de setembro que Ricardo decidiu acabar com tudo de uma vez. Marina estava na cozinha tomando café quando Ricardo e Júlia desceram juntos. Ricardo disse que queria conversar. Marina pensou que finalmente ele tinha entrado em razão, que ia se desculpar, que iam encontrar uma solução. Mas não. Ricardo disse que tinha entrado com pedido de divórcio, que Marina precisava sair de casa imediatamente, que ele não queria mais vê-la ali. Marina disse que não ia sair, que estava grávida, que não tinha para onde ir, que aquela casa também era dela. Ricardo riu, um riso frio, cruel. Ele disse que Marina não entendia a situação. Ele tinha os melhores advogados, tinha dinheiro, tinha influência. Marina não tinha nada. Marina tentou ser forte. Ela disse que ia lutar pelos direitos dela, que ia buscar a justiça. Ricardo se aproximou dela com o rosto cheio de ódio. Você não vai conseguir nada. Você é uma miserável, uma qualquer. Eu vou tirar tudo de você. Até esse filho você vai perder. Marina sentiu o mundo desabar. Ela sabia que Ricardo não estava blefando. Ela podia ver nos olhos dele que ele era capaz de qualquer coisa. Júlia estava encostada na parede, observando tudo com um sorriso satisfeito. Aquilo não era mais a amiga que Marina conhecia. Era uma estranha, uma inimiga. Naquela mesma tarde, Ricardo convocou alguns vizinhos e começou a fazer um escândalo na frente de casa. Ele gritava que Marina era louca, que ela estava inventando histórias, que ela estava tentando destruir a vida dele. Júlia ficou do lado de Ricardo, chorando, dizendo que estava com medo de Marina, que Marina tinha ameaçado ela. Tudo era mentira, mas as pessoas começaram a acreditar. Ricardo tinha jeito com palavras, sabia convencer as pessoas. Marina tentou se defender, mas as palavras não saíam. Ela estava tão chocada, tão magoada, que só conseguia chorar. Ricardo apontou o dedo para Marina na frente de todos os vizinhos e gritou: "Sai da minha casa agora, sua louca. Você não vale nada. Ela é que é a verdadeira dona do meu coração. Você foi só um erro." Marina olhou em volta e viu os vizinhos observando. Alguns pareciam com pena, outros pareciam acreditar em Ricardo. Ninguém fez nada para defendê-la. Marina segurou a barriga, as lágrimas escorrendo, e entrou em casa para pegar suas coisas. Ela não tinha forças para lutar naquele momento. Estava exausta, emocionalmente destruída, fisicamente debilitada pela gravidez de alto risco. Marina pegou apenas o essencial: algumas roupas, documentos, o celular. Ela colocou tudo numa mala velha e saiu de casa pela última vez.
Ricardo e Júlia estavam na porta, abraçados, observando ela sair. Marina virou e olhou para os dois. Não disse nada, apenas olhou. E naquele olhar havia uma promessa silenciosa. Eles iam pagar por tudo que estavam fazendo. Marina não sabia como ainda, mas ela sabia que a verdade sempre vem à tona. Marina foi para um abrigo de mulheres em situação de vulnerabilidade. Era um lugar simples, com quartos coletivos, banheiros compartilhados, comida básica. Ela dividia o quarto com outras 5 mulheres, cada uma com sua história de dor e sofrimento. Havia mulheres que fugiram de maridos violentos, mulheres que perderam tudo em golpes, mulheres que foram abandonadas pela família. Marina se sentia em casa ali, no meio de outras mulheres quebradas como ela. Elas se apoiavam, conversavam durante a noite, dividiam as dores. As primeiras semanas no abrigo foram as mais difíceis da vida de Marina. Ela chorava todos os dias, pensava em desistir, pensava que não ia conseguir criar o filho sozinha. A barriga estava crescendo, os movimentos do bebê eram cada vez mais fortes. Toda vez que o bebê chutava, Marina lembrava que precisava ser forte por ele. O bebê não tinha culpa de nada, merecia uma chance de ter uma vida boa. Marina começou a se recompor aos poucos. Ela continuou trabalhando remotamente, fazendo suas investigações fiscais no computador velho do abrigo, sempre com cuidado para ninguém ver o que ela estava fazendo. Foi durante uma dessas investigações que Marina descobriu algo que mudaria tudo. Ela estava rastreando movimentações financeiras suspeitas de uma rede de empresas fantasmas que lavavam dinheiro do tráfico de drogas. Era uma operação grande com milhões de reais envolvidos. Marina seguiu o rastro do dinheiro, analisou documentos, cruzou informações. E então ela viu um nome que fez o sangue gelar nas veias. Ricardo Tavares Silva. O marido dela estava envolvido no esquema de lavagem de dinheiro que ela investigava há 3 anos. Marina não conseguiu acreditar no começo. Ela verificou tudo várias vezes. Cruzou todas as informações possíveis. Mas não tinha dúvida. Ricardo era sócio oculto de várias empresas de fachada que movimentavam dinheiro ilegal. Era por isso que ele tinha tanto dinheiro, os carros de luxo, as roupas caras, os relógios importados. Não era comissão de vendas. Era dinheiro sujo, dinheiro de crime. Marina continuou investigando e descobriu mais. Júlia também estava envolvida. Ela usava o escritório de design gráfico para criar documentos falsos, notas fiscais fraudadas, contratos de fachada. Os dois eram parceiros no crime. Marina percebeu que tinha nas mãos a vingança perfeita. Ela tinha provas de tudo. Extratos bancários, contratos, documentos que ligavam Ricardo e Júlia diretamente ao esquema de lavagem de dinheiro. Se ela entregasse aquelas provas para a Receita Federal e para a Polícia Federal, os dois iriam presos. Perderiam tudo. A casa, os carros, o dinheiro, a liberdade. Marina tinha o poder de destruir completamente a vida dos dois. Mas ela hesitou. Será que era isso que ela queria? Será que a vingança era o caminho certo? Ela pensou no bebê que estava na barriga. Pensou no tipo de pessoa que queria ser. No tipo de exemplo que queria dar para o filho. Marina passou dias refletindo sobre o que fazer. Ela conversou com Dona Teresa, uma senhora de 65 anos que também morava no abrigo e que se tornou uma espécie de mãe para Marina. Dona Teresa tinha uma sabedoria de quem viveu muito, sofreu muito, mas nunca perdeu a fé. Ela disse para Marina que a vingança nunca traz paz, mas a justiça sim. Que Marina não devia buscar destruir Ricardo e Júlia por raiva ou por mágoa, mas devia entregar eles para a justiça porque era o certo a fazer, porque eles estavam cometendo crimes prejudicando outras pessoas. Dona Teresa disse que se Marina guardasse aquelas provas só para se vingar, ela estaria se tornando igual a eles. Mas se ela fizesse a coisa certa, se ela denunciasse por justiça, ela estaria fazendo o bem. As palavras de Dona Teresa tocaram fundo no coração de Marina. Ela percebeu que tinha razão. Não era sobre vingança, era sobre fazer o que era certo. Marina decidiu que ia entregar todas as provas para as autoridades. Mas antes ela precisava ter certeza de que estava protegida. Ricardo e Júlia eram perigosos. Estavam envolvidos com gente perigosa. Se eles descobrissem que Marina tinha as provas antes dela conseguir denunciar, poderiam fazer qualquer coisa para silenciá-la. Marina precisava de um plano. Ela entrou em contato com seu supervisor na Receita Federal, um homem sério e justo chamado Dr. Henrique. Marina contou tudo para ele. Contou sobre o casamento, sobre a traição, sobre a expulsão de casa, sobre a gravidez e, finalmente, sobre a descoberta de que Ricardo e Júlia estavam envolvidos no esquema que ela investigava. Dr. Henrique ficou chocado. Ele disse que ia organizar tudo com muito cuidado, que ia acionar a Polícia Federal, que iam fazer uma operação coordenada para prender todos os envolvidos ao mesmo tempo. Mas ia levar algumas semanas para organizar tudo. Marina voltou para o abrigo e continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ela não contou para ninguém sobre a investigação, nem para Dona Teresa. Era perigoso demais.
Ela fingiu que estava conformada com a situação, que tinha aceitado o fim do casamento, que estava apenas focando em se preparar para a chegada do bebê. Enquanto isso, a barriga crescia. Marina estava entrando no 8º mês de gravidez. Os médicos do posto de saúde disseram que o bebê estava saudável, que estava tudo bem, mas que Marina precisava controlar o estresse porque a pressão estava alta. Enquanto Marina esperava no abrigo, Ricardo e Júlia estavam vivendo a vida que sempre quiseram. Eles postavam fotos nas redes sociais, viajavam, saíam para restaurantes caros, ostentavam o dinheiro sujo como se fosse fruto de trabalho honesto. Júlia postou uma foto na casa que era de Marina, com a legenda dizendo que finalmente estava no lugar que sempre mereceu. Marina viu aquela foto e sentiu uma raiva imensa, mas respirou fundo. Sabia que em breve a realidade ia bater na porta dos dois com toda força. Ricardo começou a vender bens, que eram do casal sem o consentimento de Marina. Vendeu o carro dela, vendeu joias que eram de família, vendeu móveis, tudo para ter mais dinheiro para gastar com Júlia. Ele achava que Marina nunca ia conseguir provar nada, que ela estava desamparada, sem recursos, sem forças para lutar. Júlia incentivava tudo. Ela queria apagar qualquer rastro de Marina daquela casa, daquela vida. As duas tinham sido melhores amigas por mais de 20 anos, mas agora Júlia agia como se Marina nunca tivesse existido. Um dia Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era uma mulher. A voz era nervosa, apressada. A mulher disse que se chamava Carla e que era secretária na empresa onde Ricardo trabalhava. Carla disse que sabia de coisas erradas que Ricardo estava fazendo e que tinha medo de ficar calada. Marina perguntou por que ela estava ligando justamente para ela. Carla disse que tinha visto Marina algumas vezes quando ia buscar Ricardo no trabalho, que sabia que ela era a esposa e que tinha ficado sabendo que Ricardo tinha expulsado Marina de casa. Carla disse que não achava justo o que Ricardo estava fazendo e que queria ajudar. Carla marcou um encontro com Marina numa cafeteria no centro da cidade. Quando Marina chegou, viu uma mulher jovem, de uns 25 anos, com cara de assustada. Carla contou que trabalhava no departamento financeiro da empresa e que tinha acesso aos documentos. Ela disse que vinha percebendo movimentações estranhas, notas fiscais falsas, pagamentos para empresas que não existiam. Carla disse que tinha certeza de que Ricardo estava desviando dinheiro da empresa também, além de estar envolvido nos esquemas externos. Marina pediu para Carla trazer cópias desses documentos. Disse que ia usar aquilo para fazer justiça. Carla concordou, mas pediu para Marina não envolvê-la diretamente porque ela precisava do emprego. Nos dias seguintes, Carla passou para Marina pilhas de documentos copiados. Eram provas de desvio de dinheiro, de fraudes, de contratos falsos. Marina adicionou tudo ao dossiê que estava montando. Agora ela tinha provas suficientes não só dos crimes de lavagem de dinheiro, mas também de apropriação indébita e estelionato contra a empresa onde Ricardo trabalhava. O cerco estava se fechando, mas Ricardo e Júlia não faziam ideia. Marina estava entrando no 9º mês de gravidez quando o Dr. Henrique ligou. Ele disse que a operação estava marcada para a próxima semana. A Polícia Federal ia deflagrar a operação simultânea em várias cidades, prendendo todos os envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro. Ricardo e Júlia estavam na lista. Dr. Henrique disse que Marina precisava ficar em local seguro no dia da operação, porque não sabiam como os criminosos iam reagir. Marina concordou. Ela estava ansiosa, nervosa, mas também aliviada. Finalmente a verdade ia aparecer. Na noite anterior à operação, Marina mal conseguiu dormir. Ela ficou deitada na cama estreita do abrigo, sentindo o bebê se mexer dentro da barriga, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Ela tinha perdido o marido, perdido a melhor amiga, perdido a casa, perdido tudo, mas tinha ganhado algo muito mais valioso. Tinha ganhado a própria dignidade de volta. Tinha aprendido quem ela realmente era. Tinha descoberto uma força interior que nem sabia que existia. E mais importante, tinha feito a coisa certa, mesmo quando teria sido mais fácil guardar silêncio. O dia da operação amanheceu nublado. Marina acordou cedo com uma dor nas costas. O bebê estava pesado, pressionando tudo. Ela tomou café com Dona Teresa e as outras mulheres do abrigo, tentando manter a calma. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Era Dr. Henrique. A operação tinha começado. Naquele exato momento, dezenas de agentes da Polícia Federal estavam cumprindo mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em todo o estado. Ricardo e Júlia estavam entre os alvos. Marina ligou a televisão do refeitório do abrigo.
As outras mulheres se juntaram em volta, curiosas. O jornal local interrompeu a programação para dar a notícia. Operação Lava Ouro prende quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. As imagens mostravam policiais entrando em empresas, em casas, prendendo pessoas. E então Marina viu Ricardo sendo levado algemado para fora da casa que tinha sido dela. Ele estava de pijama, descabelado, com cara de quem não entendeu o que estava acontecendo. Júlia estava sendo levada também, chorando, gritando que era inocente, que não tinha feito nada. As mulheres do abrigo começaram a gritar de alegria quando perceberam que aquele homem na televisão era o ex-marido de Marina. Dona Teresa abraçou Marina forte, chorando. Você conseguiu, minha filha. Deus é justo. Marina sentia um misto de emoções. Alívio, tristeza, satisfação, dor. Não era felicidade de ver Ricardo preso. Era apenas a sensação de que finalmente a justiça tinha sido feita. O repórter da televisão explicava que a quadrilha movimentou mais de 50 milhões de reais em dinheiro de origem ilegal nos últimos 5 anos, que usavam empresas de fachada para lavar o dinheiro, que tinham conexões com o tráfico de drogas e até com grupos de extorsão. Ricardo era apontado como um dos principais operadores financeiros do esquema. Júlia era apontada como responsável pela falsificação de documentos. Os dois iam responder por vários crimes e podiam pegar mais de 20 anos de prisão. Nas horas seguintes, o telefone de Marina não parou de tocar. Eram jornalistas querendo entrevista, eram conhecidos querendo saber se era verdade. Eram até pessoas desconhecidas que tinham conseguido o número dela de alguma forma. Marina não atendeu nenhuma ligação. Ela precisava de silêncio, precisava processar tudo o que estava acontecendo. Dr. Henrique ligou no final da tarde. Ele disse que a operação tinha sido um sucesso total, que tinham prendido 32 pessoas, apreendido milhões em dinheiro e bens, e que Ricardo e Júlia já tinham confessado parte dos crimes na esperança de conseguir redução de pena. Dr. Henrique disse algo que surpreendeu Marina. Durante a busca na casa, os policiais encontraram documentos que provavam que Ricardo tinha forjado a escritura da casa. A casa nunca foi comprada por ele, tinha sido comprada pelos pais de Marina como presente de casamento e colocada no nome dos dois. Ricardo tinha falsificado documentos para fazer parecer que a casa era só dele. Isso significava que Marina tinha direito à casa, que ela podia voltar para lá. Além disso, todos os bens de Ricardo iam ser confiscados pelo crime de lavagem de dinheiro, mas Marina, como esposa enganada, tinha direito a pedir reparação. Marina não sabia como se sentir. A casa estava lá, vazia agora, esperando ela. Mas aquela casa tinha tantas memórias ruins, tanta dor. Seria possível voltar para lá e recomeçar? Marina passou os dias seguintes refletindo sobre isso. Dona Teresa disse que a casa era só um lugar, que o que importava eram as pessoas e as memórias que ela ia criar ali daqui para frente. Que Marina devia voltar para aquela casa, limpar toda a energia ruim e transformar aquilo num lar de verdade para ela e para o bebê que ia nascer. Marina decidiu que Dona Teresa estava certa. Ela foi até a casa numa tarde. A polícia já tinha liberado o local depois de terminar a perícia. Marina abriu a porta devagar. Tudo estava bagunçado por causa da busca policial. Papéis espalhados, gavetas abertas, móveis revirados. Marina caminhou pelos cômodos, lembrando de tudo que tinha vivido ali. Lembrou do dia que ela e Ricardo tinham se mudado, cheios de sonhos e planos. Lembrou das festas que fizeram, dos amigos que receberam, das noites que dormiram abraçados. Mas lembrou também da traição, da humilhação, da dor. Marina colocou a mão na barriga e sentiu o bebê chutar forte. Era como se o bebê estivesse dizendo para ela ser forte, seguir em frente. Marina decidiu naquele momento que ia ficar com a casa, mas ia transformá-la completamente. Ia pintar as paredes, trocar os móveis, reorganizar tudo. Ia apagar qualquer rastro de Ricardo e Júlia dali. Aquela casa ia virar o lar dela e do filho dela. Um lugar de recomeço, de esperança, de amor verdadeiro. Marina começou a organizar a casa aos poucos. Algumas mulheres do abrigo se ofereceram para ajudar. Elas passaram um final de semana inteiro limpando, pintando, reorganizando. Dona Teresa fez questão de benzer cada cômodo da casa, jogando água com sal grosso, acendendo velas, rezando para tirar toda a energia ruim. Marina sorriu vendo aquela cena. Tinha encontrado uma família naquelas mulheres do abrigo. Mulheres que tinham sofrido tanto quanto ela, mas que nunca perderam a capacidade de amar, de ajudar, de recomeçar. Enquanto Marina organizava sua vida, Ricardo e Júlia estavam presos aguardando julgamento. Ricardo tentou ligar para Marina da cadeia algumas vezes, mas ela nunca atendeu. Não tinha nada que ele pudesse dizer que fosse consertar o estrago que fez.
Júlia também tentou contato através da mãe dela, que ligou para Marina pedindo compaixão, pedindo para Marina depor a favor de Júlia no processo. Marina foi firme. Disse que Júlia traiu a amizade de mais de 20 anos, que ajudou a destruir uma família, que cometeu crimes gravíssimos, que Marina não devia nada para Júlia e que cada um colhe o que planta. Os dias foram passando e Marina ia se sentindo cada vez melhor. A barriga estava enorme agora. Ela estava na 40ª semana de gravidez. O médico disse que o bebê podia nascer a qualquer momento. Marina tinha preparado tudo. O quartinho estava pronto, pintado de amarelo claro, com um berço simples mas bonito, com roupinhas lavadas e dobradas, com fraldas, com tudo que o bebê ia precisar. Dona Teresa tinha se mudado para casa também, para ajudar Marina nos primeiros meses. As duas tinham criado um vínculo muito forte. Eram como mãe e filha agora. Foi numa madrugada de outubro que Marina acordou sentindo contrações. Ela chamou Dona Teresa, que levantou rapidamente. As duas pegaram a bolsa que estava pronta havia semanas e foram para o hospital. O trabalho de parto durou 14 horas. Foram 14 horas intensas, de dor, de medo, mas também de esperança. Dona Teresa ficou ao lado de Marina o tempo todo, segurando a mão dela e enxugando o suor, dando palavras de encorajamento. E finalmente, quando o sol já estava alto lá fora, o bebê nasceu. Era um menino lindo, saudável, com um choro forte que encheu a sala de parto. Marina chorou quando colocaram o bebê em seus braços. Chorou de felicidade, de alívio, de amor. Aquele bebezinho era dela, só dela, tinha nascido no meio de tanta dor, de tanta luta, mas tinha nascido saudável, perfeito. Marina olhou para o rostinho do filho e prometeu que ia dar tudo de melhor para ele, que ia ser a melhor mãe do mundo, que ia protegê-lo de todo o mal. Ela decidiu dar o nome de Samuel para o bebê. Samuel significa pedido a Deus em hebraico, e aquele bebê era exatamente isso, uma bênção de Deus no meio da tempestade. Marina ficou 3 dias no hospital. Recebeu a visita de algumas colegas de trabalho da Receita Federal, que levaram presentes para o bebê. Recebeu também a visita de Carla, a secretária que tinha ajudado com os documentos. Carla disse que tinha sido demitida da empresa depois que descobriram que ela tinha passado documentos para a investigação, mas que não se arrependia. Disse que tinha feito o certo e que estava procurando outro emprego. Marina agradeceu Carla do fundo do coração, disse que ela foi fundamental para fazer justiça. Quando Marina voltou para casa com Samuel nos braços, teve uma surpresa. As mulheres do abrigo tinham organizado uma pequena festa de boas-vindas para o bebê. Tinha balões, tinha bolo, tinha presentes simples mas feitos com muito carinho. Marina se emocionou. Aquelas mulheres não tinham nada, viviam com o mínimo, mas encontraram forças para fazer aquela festa linda. Era prova de que não é dinheiro que faz família, é amor, é solidariedade, é estar presente nos momentos importantes. Os meses foram passando. Samuel crescia rápido, saudável, cheio de vida. Marina voltou ao trabalho na Receita Federal, mas agora trabalhando presencialmente no escritório. Dr. Henrique tinha promovido ela por causa da investigação bem-sucedida. O salário era bom, suficiente para ela e Samuel viverem confortavelmente. Dona Teresa cuidava do Samuel enquanto Marina trabalhava e as duas dividiam as despesas da casa. Tinha virado uma parceria perfeita. O julgamento de Ricardo e Júlia aconteceu 1 ano depois das prisões. Marina foi convocada para depor como testemunha. Foi difícil entrar naquele tribunal e ver Ricardo sentado no banco dos réus. Ele tinha emagrecido, o cabelo estava grisalho, o rosto marcado. Ele olhou para Marina com uma expressão que misturava arrependimento e raiva. Júlia estava sentada em outro banco também mudada. A beleza de antes tinha dado lugar a uma aparência cansada, envelhecida. O promotor perguntou para Marina sobre a relação dela com Ricardo e Júlia, sobre quando descobriu a traição, sobre a expulsão de casa. Marina contou tudo com calma, sem emoção exagerada, apenas relatando os fatos. Quando terminou, o advogado de Ricardo tentou desqualificar o depoimento de Marina, sugerindo que ela estava fazendo vingança pessoal. Mas o juiz cortou o advogado, disse que o processo não era sobre traição conjugal, era sobre crimes financeiros gravíssimos e que o depoimento de Marina era apenas contextual. O julgamento durou 3 dias. Foram apresentadas todas as provas, todos os documentos, todas as movimentações financeiras. Foram ouvidas várias testemunhas, inclusive outros membros da quadrilha que fizeram delação premiada. Ao final, o juiz deu a sentença. Ricardo foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsificação de documentos e apropriação indébita. Júlia foi condenada a 12 anos de prisão pelos crimes de falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Os dois também teriam que pagar multas altíssimas e ressarcir os prejuízos causados. Marina saiu do tribunal e respirou fundo. Estava feito. A justiça tinha sido feita. Ricardo e Júlia iam pagar pelos crimes que cometeram. Não era sobre vingança, era sobre consequências. Eles tinham escolhido o caminho errado. Tinham machucado pessoas. Tinham cometido crimes graves e agora iam responder por tudo isso. Marina se sentiu em paz. Podia finalmente fechar aquele capítulo da vida dela e seguir em frente de verdade. A vida de Marina mudou completamente nos anos seguintes. Samuel cresceu se tornando um menino inteligente, curioso, cheio de energia. Ele tinha os olhos da mãe e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Marina se dedicou a ser a melhor mãe possível. Ela ia às reuniões da escola, ajudava com a lição de casa, brincava com ele nos finais de semana, ensinava valores importantes como honestidade, respeito, compaixão. Tudo que Ricardo não tinha. Dona Teresa virou a avó que Samuel nunca teve. Ela cuidava do menino com todo o amor do mundo, fazia comida gostosa, contava histórias, dava colo. Marina era infinitamente grata por ter encontrado Dona Teresa naquele abrigo. As duas tinham se tornado família de verdade, não de sangue, mas de escolha. E esse tipo de família muitas vezes é até mais forte. Marina prosperou no trabalho. Ela se tornou uma das auditoras fiscais mais respeitadas do Estado, conhecida por sua competência, sua honestidade, sua dedicação. Participou de várias investigações importantes, sempre focando em crimes contra o sistema financeiro, sempre lutando para fazer justiça. O trabalho dela ajudou a desmantelar várias quadrilhas, a recuperar milhões em impostos sonegados, a punir empresários corruptos. Marina tinha encontrado seu propósito. Ela usava sua dor, sua experiência, para fazer o bem, para proteger outras pessoas. Com o tempo, Marina conseguiu perdoar Ricardo e Júlia. Não foi fácil, não foi rápido, mas aconteceu. Marina entendeu que guardar rancor, guardar mágoa, só envenenava o próprio coração. Ela precisava perdoar para poder ser livre de verdade, para poder ser feliz de verdade. Perdoar não significava esquecer ou aceitar o que fizeram. Significava apenas soltar o peso, deixar Deus cuidar da justiça e seguir em frente leve. Marina recebeu uma carta de Ricardo da prisão quando Samuel tinha 4 anos. Era uma carta longa, cheia de arrependimentos. Ricardo pedia desculpas por tudo o que fez. Disse que tinha tempo para refletir na prisão, que tinha entendido o quanto foi cruel, o quanto destruiu. Disse que não esperava perdão, mas que queria que Marina soubesse que ele se arrependia de verdade. A carta terminava com um pedido. Ricardo perguntava se algum dia, quando Samuel fosse maior, Marina poderia contar para ele que o pai existia, que o pai tinha errado muito, mas que no fundo tinha amado o filho mesmo sem ter chance de conhecê-lo. Marina leu aquela carta várias vezes. Ela sentiu pena de Ricardo. Ele tinha jogado tudo fora. Tinha perdido a família, a liberdade e o futuro. Tinha perdido a chance de ver o filho crescer, de ser pai, de construir memórias. Tudo por ganância, por vaidade, por escolhas erradas. Marina respondeu à carta. Foi breve, mas foi honesta. Disse que tinha perdoado Ricardo pelo bem da própria paz dela, mas que ele precisava arcar com as consequências das escolhas dele. Disse que quando Samuel fosse velho o suficiente para entender, ela ia contar a verdade sobre o pai. Não ia esconder nada, mas que cabia ao Samuel decidir se queria ter algum tipo de relação com Ricardo ou não. Júlia nunca entrou em contato com Marina. Ela cumpriu a pena dela em silêncio. Quando saiu da prisão depois de 8 anos por bom comportamento, mudou para outro estado e desapareceu. Marina soube disso por terceiros, mas não sentiu nada. Júlia era uma página virada, uma pessoa que fez parte de uma época ruim da vida dela, mas que não tinha mais nenhum espaço ali. Quando Samuel completou 7 anos, Marina conheceu alguém. Era um homem chamado André, um professor de história que trabalhava numa escola pública. Os dois se conheceram numa reunião de pais na escola do Samuel. André era viúvo, tinha perdido a esposa num acidente de carro 3 anos antes. Ele tinha uma filha de 9 anos chamada Laura. André e Marina começaram a conversar naquele dia e descobriram que tinham muito em comum. Os dois tinham sofrido, os dois tinham reconstruído a vida, os dois estavam criando os filhos sozinhos. Começaram a se encontrar para os filhos brincarem juntos. Samuel e Laura se deram super bem, viraram melhores amigos, e Marina e André começaram a se aproximar também. Não foi paixão fulminante, foi algo que cresceu devagar, com calma, com segurança. Era um amor maduro, um amor de quem já sofreu, já aprendeu, já sabe o que é importante de verdade. André era gentil,
paciente, presente. Ele tratava Samuel como se fosse filho dele, com carinho e respeito, e tratava Marina como uma rainha, valorizando ela, apoiando ela, admirando ela. 2 anos depois que se conheceram, André pediu Marina em casamento. Foi um pedido simples, numa noite em casa, depois que as crianças tinham dormido. André segurou a mão de Marina e disse que ela tinha transformado a vida dele, que ele tinha encontrado felicidade de novo por causa dela, que queria passar o resto dos dias ao lado dela. Marina disse sim sem nem pensar. Era o homem certo, no momento certo, do jeito certo. O casamento foi pequeno, só com pessoas próximas. Dona Teresa estava lá, emocionada, vendo a menina que tinha acolhido no abrigo agora feliz, realizada. As amigas do abrigo também foram, todas arrumadas, felizes por Marina. Samuel e Laura foram os pajens, lindos, radiantes. Foi um dia perfeito, cheio de amor verdadeiro, de alegria genuína. Nada daquele luxo falso que Marina tinha tido no primeiro casamento. Era simples, mas era real. Marina, André, Samuel e Laura viraram uma família linda. Os 4 se mudaram para uma casa nova, maior, onde cada criança tinha seu quarto, mas que ao mesmo tempo era aconchegante, cheia de vida. Dona Teresa foi morar com eles também. Virou a avó oficial dos 2 netos de coração. As refeições em família eram barulhentas, cheias de risadas, de histórias, de amor. Era tudo o que Marina sempre quis. Era o que ela merecia. Os anos foram passando e Marina via Samuel crescer se tornando um jovem admirável. Ele estudava muito, era educado, responsável, solidário, tinha vontade de fazer medicina, queria ajudar as pessoas. Marina tinha muito orgulho dele. Um dia, quando Samuel tinha 15 anos, ele perguntou sobre o pai. Marina sabia que esse dia ia chegar. Ela se sentou com Samuel e contou tudo. Contou sobre o casamento com Ricardo, sobre a traição, sobre a expulsão de casa, sobre os crimes, sobre a prisão. Foi honesta, não escondeu nada, mas também não falou com raiva ou rancor. Apenas contou os fatos. Samuel ouviu tudo em silêncio. Quando Marina terminou, ele ficou quieto por um tempo, processando. Então ele perguntou se Ricardo ainda estava vivo. Marina disse que sim, que ele tinha saído da prisão havia 2 anos, que pelo que ela sabia ele estava morando numa cidade pequena do interior, trabalhando numa oficina mecânica, vivendo uma vida simples. Samuel perguntou se Marina se importaria se ele conhecesse o pai biológico. Marina disse que não, que era uma escolha dele, que ela ia apoiar qualquer decisão que ele tomasse. Samuel decidiu escrever uma carta para Ricardo. Marina ajudou a encontrar o endereço. Passaram-se algumas semanas até a resposta chegar. Ricardo escreveu dizendo que ficaria muito feliz em conhecer o filho, mas que entendia se Samuel decidisse não dar esse passo. No final, Samuel decidiu encontrar Ricardo. Marina levou ele até a cidadezinha onde Ricardo morava. Ela ficou esperando num café enquanto Samuel ia até a oficina. O encontro entre pai e filho durou 2 horas. Quando Samuel voltou, estava diferente. Parecia mais leve, mas também mais maduro. Ele contou para Marina que tinha conversado muito com Ricardo, que Ricardo tinha chorado, tinha pedido desculpas por tudo, tinha dito que o maior arrependimento da vida dele era não ter sido pai para Samuel. Samuel disse que percebeu que Ricardo era uma pessoa quebrada, cheia de arrependimentos, mas que estava tentando reconstruir a vida de forma honesta. Samuel disse que ia manter contato com Ricardo, mas que André era o pai dele de verdade, quem tinha criado ele, ensinado ele, estado presente. Ricardo era apenas o homem que deu origem a ele, mas André era o pai. Marina abraçou Samuel forte e disse que estava orgulhosa da sabedoria dele, que família não é só sangue, é presença, é amor, é dedicação. Ricardo tinha perdido o direito de ser pai quando abandonou Marina grávida. André tinha conquistado esse direito sendo presente, sendo amoroso, sendo exemplo. Marina pensava muito em tudo que tinha passado. Pensava em como a vida tinha virado do avesso naquela tarde quando descobriu Ricardo com Júlia. Pensava em como tinha sido humilhada, expulsa de casa grávida, forçada a viver num abrigo. Pensava em como tinha pensado em desistir tantas vezes, mas tinha resistido, tinha lutado, tinha feito as escolhas certas mesmo quando teria sido mais fácil tomar outros caminhos. Tinha escolhido a justiça em vez da vingança. Tinha escolhido o perdão em vez do rancor. Tinha escolhido reconstruir em vez de se entregar à amargura. E agora olhava em volta e via tudo que tinha conquistado. Tinha uma carreira sólida, um trabalho importante que fazia diferença na sociedade. Tinha um filho maravilhoso que estava se tornando um homem de caráter. Tinha um marido que a amava e respeitava de verdade.
Tinha uma enteada linda que chamava ela de mãe. Tinha Dona Teresa, que era a mãe que ela não teve. Tinha amigas verdadeiras, que ficaram do lado dela nos piores momentos. Tinha uma casa cheia de amor. Tinha paz. Marina aprendeu que a vida é feita de escolhas. Ricardo e Júlia escolheram a traição, a desonestidade e o crime. E pagaram caro por essas escolhas. Perderam anos na prisão, perderam a dignidade, perderam o futuro que poderiam ter tido. Marina escolheu o caminho difícil, mas o caminho certo. Escolheu fazer justiça, escolheu perdoar, escolheu reconstruir, e foi recompensada com uma vida plena. As pessoas às vezes olham para quem sofreu uma traição, uma humilhação, uma injustiça e pensam que a pessoa está acabada, que não vai conseguir se levantar. Mas Marina provou que é possível sim. É possível sim perder tudo e reconstruir. É possível sim ser traída pela pessoa que você mais confiava e ainda assim aprender a confiar de novo. É possível sim ser humilhada publicamente e ainda assim recuperar a dignidade. É possível sim cair no fundo do poço e encontrar forças para subir. A história de Marina ensina que não importa o quanto a vida seja injusta às vezes, não importa o quanto as pessoas sejam cruéis, não importa o quanto doa. O que importa é como você reage. Você pode escolher se tornar amargo, vingativo, cheio de ódio. Ou pode escolher se levantar, fazer o que é certo, perdoar, reconstruir. Marina escolheu o segundo caminho e encontrou felicidade verdadeira. Uma felicidade que não depende de dinheiro, de status, de aparências. Uma felicidade que vem de ter paz de consciência, de estar cercada de pessoas que amam de verdade, de ter propósito. E o mais bonito de tudo é que a justiça aconteceu. Ricardo e Júlia não saíram impunes. Eles pagaram pelos crimes, perderam anos de liberdade, perderam tudo que tinham construído com dinheiro sujo. A verdade sempre vem à tona. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, mas vem. E quando vem, vem com força total. Ricardo e Júlia acharam que tinham se safado, que Marina nunca ia conseguir fazer nada contra eles. Mas subestimaram a força de uma mulher traída, mas não quebrada. Subestimaram o poder da verdade. Subestimaram a justiça divina. Marina hoje trabalha também dando palestras em empresas sobre ética, sobre fazer as escolhas certas mesmo quando é difícil, sobre como é possível reconstruir depois de uma queda. Ela conta a história dela, não para vitimização, mas para inspirar. Para mostrar que é possível sim sobreviver ao pior e sair mais forte do outro lado. Muitas mulheres se aproximam dela depois das palestras, chorando, contando histórias parecidas, pedindo conselhos. Marina abraça cada uma, olha nos olhos e diz que elas são mais fortes do que imaginam, que vão conseguir, que a dor vai passar. Samuel está terminando o ensino médio agora e foi aceito em uma das melhores universidades do país para cursar medicina. Ele quer se especializar em pediatria, cuidar de crianças. Marina tem certeza de que ele vai ser um médico excelente, porque ele aprendeu desde cedo sobre compaixão, sobre justiça, sobre fazer a coisa certa. André continua sendo o melhor marido e pai que Marina poderia ter pedido. Ele e Marina estão criando os filhos juntos, ensinando valores, construindo memórias lindas. Laura está na faculdade de psicologia, quer ajudar pessoas que passaram por traumas. Dona Teresa tem 75 anos agora, ainda cheia de vida, cuidando dos netos, cozinhando, benzendo a casa, mantendo todos protegidos com suas orações. A casa onde Marina foi humilhada e expulsa foi vendida. Marina não quis mais aquele lugar. Usou o dinheiro da venda para comprar a casa nova onde vive com a família agora. O dinheiro também foi usado para montar um projeto social que Marina coordena. É um abrigo melhorado para mulheres em situação de vulnerabilidade, com mais estrutura, com assistência psicológica, com cursos profissionalizantes, com creche para as crianças. Marina quis retribuir toda a ajuda que recebeu quando estava no fundo do poço. Quis dar para outras mulheres a mesma chance que ela teve de recomeçar. Quando Marina vai ao abrigo que criou e vê as mulheres chegando quebradas, destruídas, sem esperança, ela vê a si mesma 10 anos atrás. E quando vê essas mesmas mulheres alguns meses depois, trabalhando, estudando, sorrindo, reconstruindo a vida, Marina sente que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada humilhação, tudo teve propósito. Marina transformou a dor dela em algo bom, em algo que ajuda outras pessoas. Essa história nos ensina várias lições importantes. Primeira, que não devemos julgar ninguém pela aparência. Ricardo parecia um marido perfeito, Júlia parecia uma amiga perfeita. Mas por trás da máscara estavam duas pessoas corruptas, capazes de trair, de mentir, de cometer crimes. Aparências enganam, caráter é o que importa.
Segunda lição, que a justiça pode demorar, mas ela chega. Ricardo e Júlia pensaram que tinham se safado, que Marina era fraca demais para reagir, mas a verdade veio à tona e destruiu os dois. Terceira lição, que perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre você mesmo. Marina perdoou Ricardo e Júlia, não porque eles mereciam, mas porque ela precisava dessa paz para ser feliz. Quarta lição, que família não é só sangue. Dona Teresa não tinha nenhum laço de sangue com Marina, mas foi mais mãe para ela do que muita mãe biológica seria. André não é pai biológico de Samuel, mas é o pai de verdade, que criou, educou, amou. Família é quem está presente, quem ama, quem cuida. Quinta lição, que é possível reconstruir sempre. Não importa quão fundo você caiu, não importa quanto você perdeu. Enquanto há vida, há chance de recomeçar. Marina perdeu tudo, mas reconstruiu uma vida até melhor do que tinha antes. Uma vida baseada em coisas reais, não em aparências ou dinheiro sujo. E você que está ouvindo essa história agora, o que faria se passasse pelo que Marina passou? Teria forças para se levantar? Teria sabedoria para escolher o caminho certo? Teria coragem para perdoar? Às vezes a vida nos coloca em situações terríveis, situações que parecem não ter saída. Mas sempre há saída, sempre há esperança, sempre há uma chance de recomeçar. Marina provou isso. Ela foi traída pelo marido, abandonada pela melhor amiga, expulsa de casa grávida, obrigada a viver num abrigo, mas não desistiu, fez as escolhas certas, buscou justiça, não vingança, escolheu perdão, não ódio, escolheu reconstruir, não se entregar à amargura. Se você está passando por algo difícil agora, se alguém te traiu, te humilhou, te abandonou, lembre dessa história. Lembre que a dor vai passar, que você é mais forte do que imagina, que dias melhores vão chegar. Não desista de você mesmo. Não deixe que a maldade dos outros destrua sua capacidade de amar, de confiar, de ser feliz. Faça como Marina fez. Levante a cabeça, enxugue as lágrimas e dê um passo de cada vez. Busque justiça, mas não vingança. Perdoe, mas não esqueça. Reconstrua sua vida em bases sólidas, em valores verdadeiros, em amor genuíno. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, seja a Dona Teresa dessa pessoa. Estenda a mão, ofereça ajuda, seja presença. Às vezes uma palavra de encorajamento, um abraço sincero, uma ajuda prática podem ser a diferença entre alguém desistir ou encontrar forças para continuar. Somos todos parte de uma grande família humana e precisamos uns dos outros. Não vire as costas para quem está sofrendo. Seja instrumento de Deus para levar esperança. Agora me conta aqui nos comentários, você conseguiria perdoar uma traição assim? Você teria feito o que Marina fez ou teria seguido outro caminho? Quero muito saber sua opinião. E se você gostou dessa história emocionante, não esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais e inspiradoras que vão mexer com seu coração e te fazer refletir sobre a vida. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje. E já aproveita para assistir o próximo vídeo que vou recomendar para você. É outra história surpreendente que vai te emocionar. Um abraço e até a próxima.